Bom dia a todos, eu sou o João Felipe e junto com o Tomás Mendes, André Costa e João Camelier, da turma 26, estamos aqui para apresentar para vocês nossa aula de História sobre independência da Grécia. Espero que gostem e consigam absorver o conteúdo para poder ir bem nas provas de vocês. Bom, tudo começou em 1453, após a queda do Império Bizantino. Com isso, acaba se encontrando o domínio de um novo império, o Império Turco-Otomano, que, consequentemente, acaba impondo suas práticas violentas e escravistas, que acabam sendo algo muito ruim para a sociedade grega e massacrou essa sociedade por um longo período de 400 anos, que acabaram se tornando um marco dessa sociedade, principalmente quando começamos a pensar sobre sua independência e sobre o que ela foi para a história. Podemos assim perceber uma relação de ódio entre o Império Turco-Otomano e a sociedade grega. E essa relação acaba se tornando muito importante, pois é ela que dá início ao indício de guerra, que acaba sendo chamada de Guerra da Independência e estendida por mais de uma década. Por um outro lado, os gregos, ao verem o domínio imposto pelo Império Turco-Otomano sobre sua sociedade, não aceitavam e já tinham ideais contra isso de intervenção para que seu povo não sofresse mais e, consequentemente, eles pudessem algum dia serem livres. Dessa maneira, era estabelecida discussões entre eles e novas ideias para que eles pudessem pensar algum dia em uma sociedade em que eles não tivessem imposta a um governo maldoso e violento. Essas ideias foram se tornando cada vez mais reais e tomando força, concretizadas na criação da Filiketeria, ou Sociedade dos Amigos. Esta sociedade era para discutir ideias sobre a Revolução Grega para a Independência. Ela foi muito importante e teve papel-chave para a independência da Grécia, organizando as primeiras revoltas e criando as primeiras ideias de como seria escapar desse domínio turco-otomano. A sociedade foi fundada por 3 mercadores gregos da elite. Os nomes deles eram Nicolaus, Manolis e Atanasius. O Império Turco-Otomano estava com conflitos na atual região da Sérvia e contra a Pérsia também. Esses conflitos desviaram as atenções dele e foram vistos como ótimas oportunidades para os gregos de começarem suas revoltas contra o regime autoritário. Na Europa, nesta época, estavam acontecendo as ondas revolucionárias, no ano de 1820. Bom, essas ondas eram contra o absolutismo, e elas incentivaram muito os gregos a lutar contra o domínio turco-otomano, que era absolutista sobre eles. Os gregos queriam uma liberdade, assim como outros povos da Europa queriam do absolutismo e do controle excessivo de suas nações. Bom, influenciada por essas ondas, começaram-se as revoltas em 3 locais inicialmente: Peloponeso, os Principados de Danúbio e Constantinopla. Em 1821, Alexandre Pisilantes e muitos outros oficiais gregos cruzaram o rio Prut na Moldávia, e esse se considera o início da insurreição. As revoltas gregas logo tiveram grande apoio das principais potências europeias, que no Congresso de Viena decidiram apoiar as revoltas gregas, pois eles queriam a independência da Grécia, já que era um país católico e que estava sob o domínio de um país muçulmano, o que eles eram totalmente contra. E essa medida foi muito estranha, pois no Congresso de Viena eles decidiram ser contra a independência de colônias e de outros locais, porém eles foram a favor da independência da Grécia, o que pode causar um estranhamento, mas faz sentido, já que a Grécia era um país católico e estava sob o domínio de um país muçulmano. Bom, se pudéssemos destacar 3 principais heróis gregos, estes seriam Papaflessas, que era um sacerdote, Theodoros Kolokotronis, que era um comandante militar, e Georgios Karaskakis, que também era um comandante militar. Estes foram fundamentais para a Revolução Grega e para sua independência e são reconhecidos até hoje como heróis dela. Bom, assim ocorreu a independência grega, que é comemorada no dia 25 de março, com muito orgulho pelos gregos. Muito obrigado por assistir
e tenham um ótimo dia.